Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje teremos a palestra Negociação Coletiva à Luz da Reforma Trabalhista, que faz parte do projeto Visão do Funcionamento e Formação da Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e da Escola Judicial do TRT 4. A palestra terá como expositor o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Correia da Veiga, e como mediadora, a vice-ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargadora Maria Madalena Telesca. Prestigiam este evento as seguintes autoridades: o excelentíssimo ministro do TST, Aloísio Correia da Veiga, o excelentíssimo presidente do TRT 4, desembargador Francisco Rossal de Araújo, o excelentíssimo vice-presidente do TRT 4, desembargador Ricardo Martins Costa, a excelentíssima vice-ouvidora do TRT 4, desembargadora Maria Madalena Telesca, o excelentíssimo diretor da Escola Judicial do TRT 4, desembargador João Paulo Lucena, o presidente da Matra 4, juiz Tiago Malman Sulzbach, o vice-presidente da Matra 4, diretor da FEMARGS, juiz Márcio Lima do Amaral, o juiz auxiliar da vice-presidência do TRT 4, Rodrigo Trindade de Souza, a secretária-geral da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT, Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira, demais autoridades, magistrados, advogados, servidores, estagiários, senhoras e senhores. Para o seu pronunciamento, passamos a palavra ao excelentíssimo presidente do TRT 4, desembargador Francisco Rossal de Araújo. Uma boa tarde a todos os presentes, senhoras e senhores, excelentíssimo ministro Aloísio, minha estimada colega, desembargadora Madalena Telesca. As apresentações formais do ministro Aloísio serão feitas após pelo protocolo, segundo a organização que nos foi feita. O meu papel aqui é fazer uma saudação especial a um amigo do TRT da 4ª Região. Vou chamar o ministro Aloísio não como ministro, mas pelos laços de amizade que já de longa data com outros colegas, o ministro Aloísio tem feito questão de manter, porque a amizade é assim, ministro Aloísio, a gente tem que cultivá-la, a gente tem que regá-la, porque senão a amizade ela é como uma planta, como todo mundo diz, né? Ela pode sofrer os efeitos da seca, da estiagem e da falta de cultivo. O ministro Aloísio cultiva a amizade com o TRT da 4ª Região. Nós somos muito orgulhosos da sua presença aqui. E, portanto, sinta-se em casa. E o objetivo dessa reunião aqui é basicamente prosseguir com um projeto da nossa administração, que é aproximar os ministros do TST do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O senhor tem aqui, ministro, a presença de desembargadores, a presença já nominados pelo protocolo, a presença de juízes, a presença de advogados que atuam, são muito atuantes na área da negociação coletiva. Essa aproximação do Tribunal Regional do Trabalho com os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, nos levam à reflexão do que é um tribunal. O tribunal não são os juízes de primeiro grau, não é o segundo grau, nem a instância de natureza extraordinária recursal. O tribunal somos todos nós. Mais do que juízes, são também os seus servidores, são os advogados e é o Ministério Público. A nossa ideia é trazer e nos aproximarmos dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dando essa ideia de unidade, juntar o individual, as partes e o todo, o individual e o coletivo. E a negociação coletiva, que é o tema da palestra do ministro Aloísio, é a alma do direito do trabalho. É onde o direito do trabalho iniciou a diferenciação dos tradicionais ramos do direito civil. Nós não teríamos um contrato de trabalho se nós não tivéssemos a negociação coletiva incidindo sobre esse contrato. Nós ainda estaríamos na locação de serviços, né, na locatio condutio operarum, né, prevista lá no direito romano, especialmente na tripartição entre
locatio res, locatio operis e locatio operarum, né, que são as 3 repartições do contrato de locação. Portanto, ouvirmos, ministro, a sua experiência sobre negociação coletiva, em especial sobre o impacto da negociação coletiva à luz da reforma trabalhista, gera uma grande expectativa em todos nós. Eu gostaria, então, de, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, saudá-lo, desejar as boas-vindas, que a sua estada no Rio Grande do Sul seja regada pela amizade. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Passamos a palavra à excelentíssima vice-ouvidora do TRT4, desembargadora Maria Madalena Telesca, mediadora desta atividade. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente, na pessoa dos quais eu cumprimento todas e todos aqui presentes, colegas, servidores, advogados. Agradeço à escola pelo convite para estar aqui. Na verdade, eu estou substituindo um colega que integra a SDC, porque eu não faço parte da SDC, mas que teve que estar em casa se recuperando dessa enfermidade que tem atacado a todos há algum tempo, né? E desejo a ele que de pronto esteja novamente aqui conosco. Eu tenho o encargo de fazer uma breve apresentação do ministro. O currículo dele é extenso, mas o ministro é magistrado desde 1981, ingressou como juiz do trabalho substituto no TRT da 1ª Região, Rio de Janeiro, e foi promovido por merecimento em janeiro de 97 para o cargo de desembargador daquele tribunal, presidindo a 6ª turma do mesmo. Em dezembro de 2004, foi empossado como ministro do TST. Além disso, compôs o Conselho Nacional de Justiça como conselheiro no biênio 2017-2019, onde presidiu a Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, de 2011 a 2013 e atualmente na gestão 2022-2024. Corregedor-geral da Justiça do Trabalho no biênio 2020-2022, esteve aqui nos visitando no ano passado, né? Integrou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, 2020-2022, o órgão especial, a seção especializada em dissídios coletivos, a subseção da seção especializada em dissídios individuais e a subseção 2 da seção da SDI do TST. Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, do Instituto de Advogados Brasileiros, da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho, da Academia Paulista de Letras Jurídicas, professor honoris causa da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis, atualmente é diretor da ENAMAT, que integra o órgão especial, a SDI1, e preside a 8ª turma do TST. Belo, extenso currículo, muitas obrigações. Ministro, de imediato lhe passo a palavra. Eu acho que esse... Vou lhe dar esse... Olha, muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Desembargadora Madalena, a quem já conheço de muitos anos. Eu cumprimento a todos com muito carinho, em especial o presidente do tribunal, o desembargador Francisco Fossal, o desembargador Luceno, que é o diretor da Escola Judicial da 4ª Região, meu caro Silvestrinho, meu colega do Tribunal Superior do Trabalho, tantas vezes convocado. E dizer para mim, de fato, é uma alegria muito grande, é um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para esse momento de convívio, porque nós passamos por 2 anos de uma história sem precedentes na nossa vida recente. A história que nós tínhamos disso remontava à gripe espanhola, que nós não fomos contemporâneos de idade, mas sentimos os efeitos que ela causou no mundo. E repetimos, achávamos que não tínhamos mais esse tipo de história de isolamento social e tivemos que conviver em 2 anos com um novo isolamento social que trazia para nós assim uma mudança de hábito, repentino, em que nós tínhamos que continuar com a nossa história, com a nossa vida, protegendo um bem maior,
que era a vida. E até hoje ainda temos os reflexos dessa pandemia tão cruel que nos assolou, e dizer que realmente voltar à atividade presencial, ainda de uma maneira tímida, nos dá uma alegria, um prazer muito grande desse convívio, que é imprescindível nas relações sociais, não é? O homem, como ser social, precisa se encontrar presencialmente, para exatamente debater, discutir, enfim. O tema que nós vamos, e que me propuseram, que seria a questão da negociação coletiva à luz da reforma trabalhista, é um tema dos mais polêmicos, não é? E, na realidade, nós vamos conversar sobre isso. É claro que todos os temas que têm a sua natureza, o seu conteúdo, de uma polêmica permanente e constante, é preciso que nós venhamos entender qual a solução que nós vamos apresentar para um mundo melhor. É claro que nós vivemos numa sociedade em transformação, e essa transformação cada vez mais é rápida e intensa na vida de cada um. No início do século passado, no início do século XX, as mudanças nós sentíamos a cada década, não é, 2 décadas, para mudar o costume, para mudar a sistemática de uma evolução que se dava lentamente. A partir da década de 50 do século passado, nós temos, né, a grande revolução da Coca-Cola, o pós-guerra, não é mesmo? O Cadillac, enfim, uma série E tudo isso vai até 60, quando vem os Beatles, não é? Uma mudança que nós acompanhávamos com uma evolução tranquila. Da década de 90 para cá, essas mudanças foram de uma velocidade, uma rapidez incrível. Né? A indústria automobilística, os automóveis passaram a ter chips e coisas que tais, que não havia antes. Não é? A cada década, a mudança era tão grande que hoje, a cada 6 meses, nós temos que trocar os nossos meios telemáticos, que eles se tornaram obsoletos. Né? Hoje nós já vamos experimentar o 5G. Não é? E tudo isso é uma mudança que nós temos que acompanhar. Acompanhar em benefício de alguém. Não é em benefício da própria estrutura daqueles meios de tecnologia, mas tudo isso a serviço da sociedade, a serviço de todos nós. E assim é a jurisdição trabalhista, assim nós atuamos, em benefício de alguém que é chamado ao nosso destinatário da atuação jurisdicionada. Nós tivemos isso nesse período da pandemia, e eu tive, não sei se felicidade ou infelicidade, de naquele momento estar na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em que tivemos que adotar medidas, né, muitas vezes polêmicas, e de uma forma até, não é, dentro dessa própria polêmica, no sentido de proporcionar a atividade jurisdicional em benefício jurisdicionado. E utilizar toda essa nossa estrutura a favor do destinatário do bem da vida, o destinatário da prestação jurisdicional, que era o jurisdicionado. Isso tudo trouxe para nós uma questão muito importante com relação a todo o sistema de justiça que nós vivemos. Nós estamos num sistema de justiça, e esse sistema de justiça é composto de uma série de atuações. Não só a magistratura, a advocacia, o Ministério Público, os auxiliares da própria justiça, tudo isso tem uma condição de estrutura que é destinada a um bem, não é? A uma entrega de um bem da vida, que é preciso que tenha, naturalmente, uma solução em tempo atual, em tempo real, em tempo contemporâneo ao fato controvertido. E nós vamos para a questão da negociação coletiva. A negociação coletiva, e hoje, só para a gente fazer assim uma confusão de sentimentos e de pensamento, no sentido de dizer o seguinte: a negociação coletiva hoje, nós estamos trazendo para o direito individual, não a negociação coletiva, mas a negociação, como um primado da jurisdição, que é naturalmente a essência do direito do trabalho desde a sua origem, desde 1943, quando, na própria consolidação
do Trabalho estabelecia nos conflitos individuais a obrigatoriedade da conciliação como fase do processo sob pena de nulidade. Não é? E nós nos afastamos desse princípio numa determinada época, adotando o processo civil genuíno por ser uma ciência, e nos dava importância, e saíamos da nossa origem, da simplicidade do processo de trabalho e da conciliação. E a conciliação tinha um único sentido, coisa chamada acolhimento. O direito do trabalho e a justiça do trabalho, ela começava, me perdoa aqui, todo mundo diz, ó, desliga o celular, né? Põe no silencioso. Não adianta, a gente esquece. Enfim, mas a Justiça do Trabalho, o seu nome original era Junta de Conciliação e Julgamento. Logo, a conciliação precedia o julgamento. Por quê? Porque era uma forma de acolhimento. É onde eu recebia as partes litigantes com a desigualdade natural do conflito entre capital e trabalho, e ali eu ouvia os litigantes. Então, a primeira atuação nossa era ouvir. Temos a ouvidora, a vice-ouvidora hoje, né? Cuja função é ouvir. Não é? E ouvir. Ouvir o litigante é exatamente dar a ele o empoderamento de que ele precisa diante daquilo que ele sofreu. Justo ou não? Mas era preciso que ele fosse ouvido. E ambas as partes fossem ouvidas. Porque dessa oitiva surgia exatamente a solução autônoma do conflito, que era melhor, não é, para as partes litigantes. Porque pacificava o conflito. E a história do direito do trabalho é da negociação coletiva, que é exatamente as partes sentarem para criar um entendimento e desse entendimento surgir condições de trabalho que irão beneficiar algo chamado categoria profissional e econômica. E negociação, ela tem um primeiro pressuposto. E os pressupostos de qualquer negociação: solidariedade, lealdade, boa-fé. Dentro desses pressupostos, eu posso sentar para conversar. Solidariedade, lealdade e boa-fé. Isso eu crio a segurança para poder discutir. É verdade, discutir algo que é antagônico diante de um conflito capital e trabalho. Então, esse princípio da convenção coletiva, ela traz exatamente o seguinte: aquilo que está no direito individual e os princípios do direito individual, e nós temos a questão do suporte do direito individual do trabalho, que é o princípio protetor, que o direito do trabalho não pode se afastar dele no direito individual, na medida em que há um tripé, uma vertente, que é exatamente a norma, né, mais benéfica, perdão, a norma mais favorável, a condição mais benéfica, o indúbio para o operário. Esse tripé, essa vertente desse tripé, é o fundamento do princípio protetor que está assegurado no direito individual do trabalho. Exatamente porque há uma simetria de poder. E é preciso que esse poder tenha uma igualdade. E essa igualdade é preciso que dê condições. Uma relação individual entre empregado e empregador tem uma característica de uma subordinação irresistível, na medida que nós temos hoje uma questão da própria insegurança da relação do trabalho e do contrato de emprego, que é rompido por denúncia vazia. Então, tudo isso nós precisamos entender com relação ao contrato individual do trabalho. Mas no contrato coletivo, a questão da união faz a força, a representação profissional e a representação econômica entre sindicato da categoria profissional e sindicato da categoria econômica ou empresa, no caso do acordo coletivo, dão
uma simetria de poder. Retira uma simetria de poder. Aí nós vamos dizer, peraí, mas nós temos um sindicato hoje precarizado por força da história do governo. É preciso que nós entendamos o seguinte, não podemos responsabilizar sempre o Estado pelas questões que daí decorrem. Isso é uma sensibilidade, não de agora, de muito tempo. Então é preciso entender que o que é preciso entender é que há simetria do empoderamento entre a categoria econômica e a categoria profissional para que possam sentar e negociar. E o espírito da negociação coletiva é exatamente o conteúdo maior do processo de trabalho. Não é? E essa importância da negociação coletiva é que traz, na autonomia da vontade, a fonte genuína de qualquer atividade, de qualquer autoridade, a solução do conflito de interesse. Eu trouxe o artigo 1º da Constituição Portuguesa, é mais romântico com relação à questão da finalidade. Nós dizemos, a República do Brasil ela tem os princípios da soberania, valorização social do trabalho, a livre iniciativa, enfim, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. O português diz o seguinte, o Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular, empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Esse romantismo do artigo 1º da Constituição Portuguesa me faz refletir exatamente sobre o que nós queremos para a sociedade. É isso aí, uma sociedade justa, equilibrada e feliz. Não é? Esse é todo o princípio do bem comum, não é mesmo? Aquele complexo de condições indispensáveis para que todo elemento do Estado atinja, na medida do possível, livre e espontaneamente, sua felicidade na Terra. Então, esse é o conteúdo que nós queremos de uma sociedade, a felicidade do seu povo. Como nós vamos conseguir disso? Nós todos somos atores sociais e todos nós somos corresponsáveis por essa atuação. Temos uma estrutura de Estado montado, a tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, não é? E aí nós temos exatamente voltado para a negociação coletiva como o elemento fundamental para que as relações capital e trabalho possam desenvolver-se dentro de um princípio de harmonia, com condições de atuação garantido, é verdade, o patamar mínimo civilizatório. E isso não há legislação que retire. O patamar mínimo civilizatório é uma conquista da sociedade moderna. E é preciso que ele seja sempre respeitado. E, para isso, é necessário que nós tenhamos um Estado que garanta esses pressupostos do fundamento do Estado. E essa negociação, não é, dos conflitos de interesse entre categoria profissional, econômica ou a empresa, nós todos já sabemos as modalidades, que é a convenção e o acordo coletivo de trabalho. E ela vem desde a origem da própria estrutura do Poder Judiciário Trabalhista. E nós temos, na consolidação das leis do trabalho, a questão da obrigatoriedade da negociação coletiva. No Brasil, está prevista no artigo 616 da CLT. É obrigatória a negociação coletiva. E a recusa à negociação coletiva é prática antissindical, que tem que ser repelida. Porque, chamado a negociar, é preciso que categorias profissional e econômicas sentem para exatamente estabelecer novas condições de trabalho, dentro daqueles primados que a própria lei ordena. E agora vamos para a questão da reforma trabalhista, a grande questão da reforma trabalhista, a questão da flexibilização, da crítica de desconstrução do direito do trabalho por conta de uma reforma que veio retirar direitos e flexibilizar aquelas estruturas da própria Justiça do Trabalho, do próprio direito do trabalho com relação ao direito do trabalho. A maior flexibilização que nós tivemos no Brasil de norma trabalhista se deu no ano de 1966, com a Lei 5.107. Até então, a relação de emprego era protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Protegida com a estabilidade decenal. A Lei 5.107 trouxe como alternativa o quê?
um rompimento de paradigma. O maior rompimento de paradigma do contrato de emprego, que foi a possibilidade da rescisão unilateral do contrato de trabalho, mediante um pagamento de indenização, e o Fundo de Garantia da Justiça do Trabalho, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, perdão. A Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, por Ulisses Guimarães, ela traz uma mudança de comportamento com relação à estrutura trabalhista. E ela admite também a flexibilização das normas cogentes e imperativas que até então eram assim tratadas. Com relação a salário, não é? E com relação à duração do trabalho, que poderiam ser flexibilizados mediante convenção ou acordo coletivo. Artigo 7º, 6, 13 e 14. Então, a Constituição ela já trouxe uma mudança de paradigma com relação à questão de toda a estrutura do direito do trabalho. E vamos sempre nos estabelecer em direito coletivo do trabalho as questões da atuação das categorias profissional e econômica no Brasil com relação às conquistas e às condições de trabalho. É claro que o poder normativo houve um esvaziamento com a Constituição de 88 também. O poder normativo originariamente concebido pelo Justiça do Trabalho, não é? Na criação de leis e normas de condições de trabalho. Mas, em princípio, a negociação coletiva era o meio ideal de se estabelecer essas condições novas. O ministro Arnaldo Sequinde, né, que eu tive a felicidade de conhecê-lo, conviver com ele durante muitos anos no Rio de Janeiro, e ao longo da sua longeva vida, aos 92 anos de idade, numa conferência que ele fez lá no Paraná, até sobre a questão da atualização da legislação do trabalho, logo da emenda 45, isso em janeiro, fevereiro de 2005, ele advertia a todos para a seguinte questão: olha, a legislação trabalhista ela precisa ser reformada. É claro, ela tem que ser atualizada dentro dessa sistemática que nós falamos aqui, dessa mudança vertiginosa de 43 para 2005. Não é? Tratávamos na CLT dos mecanógrafos, não é? Que já não tínhamos mais essa figura de muito tempo. E, então, precisa ser atualizada, mas ela não pode ser desfigurada. A CLT é um documento fantástico, um documento social da década de 40, com uma antevisão de um futuro incrível, né? Porque ela profetizava uma relação que, dentro de uma abrangência legislativa, dentro de uma simplicidade do seu caráter, e esse documento social que tinha uma aplicação efetiva nas relações de trabalho, nas relações de emprego. Então, era importante que ela se mantivesse, porque para que não houvesse, ele dizia, para que não haja o desmonte do direito do trabalho, como querem os neoliberais, e dizendo que os neoliberais queriam acabar com a legislação trabalhista. Não é? E a questão não é o fato de trazer exatamente o seguinte: a legislação trabalhista ela necessita ser atualizada e continua verdadeiramente naquilo que é dinâmico haver uma atualização. Nós temos hoje uma série de atividades não contempladas na legislação, que virão por lei extraordinária. Mas é necessário que haja uma preocupação com a atualização. E a reforma trabalhista, ela trouxe como conteúdo a mudança em face da negociação coletiva, admitindo a prevalência chamada e a famosa, famigerada, enfim, com todas as críticas, prevalência do negociado sobre o legislado. E isso parece que veio como se fosse assim prevalência do negócio jurídico sobre a lei, não é? É algo que nós precisamos entender. Em princípio, dentro da cultura anterior, é impossível, né? Não posso superar a lei por um negócio entre as partes.
Mas é verdade que nós temos que entender que nós estamos diante de uma relação jurídica entre categoria profissional e categoria econômica que vai regular novas relações de trabalho. E qual o conteúdo disso, e o que se trata, e como deve ser feita. E aí precisamos dizer o seguinte, olha, há uma simetria de poderes diante da categoria profissional, representada pelo sindicato, e a categoria econômica, representada pelo sindicato da atividade correspondente, ou da empresa, no caso, quando se tratar de acordo coletivo. Mas vem a reforma e diz, olha, a contribuição assistencial passa a ser facultativa. E isso com o fim de precarizar a força do sindicato. É tudo, mas não é uma verdade absoluta. Não estou na defesa da história, mas a questão da contribuição sindical obrigatória já é uma tendência de muito tempo de abolição da contribuição obrigatória do sindicato. E nesse ponto eu vou dizer com toda a franqueza que a reforma foi tímida, porque tinha que alterar a estrutura sindical e o modelo sindical brasileiro. Na medida que hoje nós convivemos com 17 mil sindicatos, perdão, 17 mil entidades sindicais, 11 mil sindicatos de empregados, mais 4 mil de empregadores, confederações, federações. Só de centrais sindicais nós temos 7. Isso representando a categoria profissional e econômica no país. E a categoria profissional e a proliferação de sindicatos como representante de categoria foi assim uma euforia na década de 90 do século passado, década de 80 e 90 do século passado, em que nós tínhamos Sindicato dos Criadores de Cavalo de Corrida, em São Paulo. E a gente perguntava qual é a categoria profissional correspondente, né? Se a econômica era dos criadores de cavalo de corrida. Sindicato dos Empregadores Domésticos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com competência territorial em todo o estado do Rio de Janeiro. Sindicato dos Empregadores Domésticos. Não tinha uma patroa, só patrão que era o titular lá daquela relação jurídica, daquela entidade. Sindicato dos Alfaiates de Roupa Branca, no Rio de Janeiro. Bom, a gente vai ficando mais velho, né? E tem uma característica que começa a contar história, né? E as histórias eram essas um dia, e todos eles na representação classista, né? Eram classistas. Primeiro, qual é o seu sindicato? O meu é dos alfaiates de roupa branca. Tá bom, né? Tudo bem. Vamos lá. Qual é a demanda coletiva que vocês têm com relação a... Não temos nada... Então, a representação do sindicato não existia, porque dizem, né, e dizem as más línguas, que a CLT era um documento baseado na Carta do Lavoro, e na realidade não é, né? Nós sabemos que é um documento social. O que tinha um espírito corporativo era o modelo sindical, esse sim. Porque no governo Vargas, o que trazia era exatamente o seguinte, era a possibilidade de controle pelo Estado da atividade econômica e profissional, para evitar os conflitos. E como eu fazia isso? Criando uma tributação, um tributo, que era a contribuição sindical obrigatória. De modo que eu criava um imposto, um dia de salário por ano, para a categoria profissional. E ela alimentava toda a estrutura financeira do sindicato, que, como característica, era a única associação, o único grupo que não precisava de sócio. Por que eu vou batalhar pela representatividade se eu já tenho a contribuição toda? Não preciso. E se eu não preciso batalhar pela representatividade, os representados também não se importavam, porque toda e qualquer garantia e conquista a eles era atingida. Muito bem, quanto menos associado o sindicato tinha, melhor é. E nós tivemos, nesse período, desde 1943, confederações, federações e sindicatos cuja presidência era a mesma.
e criando um feudo, né? Pai, filho, não é? E gerações que viessem. Não é? No Rio de Janeiro, né? Os sindicatos comerciais do Rio de Janeiro era comandada por um presidente. Depois ele ficou uns 30 anos, o filho sucedeu por mais uns 20, e o neto agora o sucedeu. Né? Era assim. E, claro que ultimamente as pessoas evoluem, a única coisa que ele tinha de comerciar era uma empresa de táxi aéreo. Né? Então a afinidade com a categoria já não existia mais. Então tudo isso nós estamos vendo de muito tempo, a falta de representatividade. E como eu disse que a gente fica velho e fica contando história, eu era juiz numa cidade do interior do Rio de Janeiro, Barra do Piraí, que era um entrocamento rodo-ferroviário, né, do lado de Volta Redonda. E havia o presidente do sindicato, do Sindicato Comércio de Barra do Piraí. Era uma pessoa que não tinha instrução nenhuma, né? Tinha um curso primário e era o presidente do sindicato. A primeira coisa que ele fez, com a contribuição sindical que tinha, comprar um terreno muito grande para fazer a sede do sindicato. Aí ele fez uma sede social, com gabinete de dentista, gabinete de médicos, clube social para que houvesse festas no fim de semana, escola. Resultado, uns 2 anos depois, ele tinha 98% da categoria associada. Dava uma contrapartida para os associados. E em 1987, quando houve uma tentativa de greve geral no Brasil, promovida pela CUT, o único lugar que parou o comércio no Brasil foi Barra do Piraí. Ninguém foi trabalhar. A cidade virou fantasma com o comércio. A greve geral se deu em Barra do Piraí, por uma atividade do sindicato, dos comerciários, com representatividade. E eu achei aquilo ali de uma história gratificante com relação ao que é representação. Eu represento, e de que maneira eu represento? Eu quero que a categoria participe do sindicato, participe da vida sindical. De que maneira? Indo. Agora, como é que eu posso levá-lo para lá? Eu tenho que oferecer alguma coisa, não só cobrar a assistência. E aí eu posso representar. E os acordos coletivos estabelecidos pelo sindicato eram, de fato, diferenciados no restante do Estado. E hoje esse sindicato comprou todos os bens da Confederação Nacional do Comércio, que entrou em crise lá, até por destituição do presidente, comprou as sedes campestres, sociais, coisas que tais. Né? Dá certo? Dá certo. Então é preciso que haja uma mudança. É preciso que nós tenhamos que romper com esse paradigma que nós tínhamos, de todo o presidente do sindicato ser centenário no comando daquele sindicato. Não havia mudança, nunca houve mudança. Logo, também nunca precisou de sócio. E, de repente, eis que de repente, só que foi de uma vez, acabou a contribuição compulsória. Aquilo entrava pela janela. O dinheiro para o sindicato entrava pela janela. E antes havia uma inversão da pirâmide. O dinheiro ia todo para a confederação e distribuía para a federação para chegar na base. Inverter a pirâmide. Primeiro a base, depois as federações, depois as confederações. Mas é preciso entender o seguinte: o que sustenta não é o Estado. O que sustenta é a própria categoria, que precisa estar presente nesse debate. E uma coisa interessante foi exatamente o seguinte: é claro que a reforma trouxe essa questão. E é verdade, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, e muitas das decisões do Supremo foram restritivas com relação até à atuação da Justiça do Trabalho, todos nós sabemos. Mas não foi de agora também. Né? Quando o ministro Arnaldo Sequindia alertou em 2005 sobre a questão do direito do trabalho, nós ali começávamos a perder competência, embora tivesse acabado de ser
ampliado pela reforma, pela emenda 45. Né? A primeira grande competência que nós perdemos foi a questão do servidor público. Embora a Constituição dissesse compete à Justiça do Trabalho, não é mesmo? No artigo 7º e no artigo 114, né? Compete à Justiça do Trabalho, no inciso 1º, dizer solucionar os conflitos decorrentes da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público, interno e internacional. Então, essa competência começou a ser retirada. E uma coisa muito interessante, nós tivemos uma ampliação fantástica de competência. Tínhamos que lutar para manter essa competência do trabalho, por ser a justiça especial para isso, a mais acertada. Agora, nesse período, eu já estava no Tribunal Superior do Trabalho, o que eu pude ver que 90% ou mais dos conflitos de competência eram negativos. A própria Justiça do Trabalho se declarava incompetente para julgar. E, como dizia um amigo meu, um desembargador, ele falou assim, a competência é igual cafezinho, não se rejeita. Né? Pode tirar o cafezinho da gente, que está tomando demais, mas não se rejeita. Então, é exatamente isso, nós começamos a perder a competência. E hoje, é claro, né? E, enfim, são várias outras histórias que a gente tem que contar. Por exemplo, a competência sobre previdência complementar privada, essa bola foi cantada há muito tempo. Né? Dizer assim, olha, a conduta da Justiça do Trabalho é protetiva e ela aplica o direito protetor nessas relações. Porque nós aplicávamos a 51.2, né, a súmula 51, seu inciso 2, dizendo o seguinte, olha aqui, ó, é a regra mais favorável. Então, é a regra da admissão. Eu falei, compadre, isso aqui é uma relação outra. É um contrato de natureza civil cuja a regência é uma lei complementar. Né? É a mesma coisa eu botar no contrato de locação as cláusulas do contrato de trabalho. Enfim, bom, mas isso é uma questão. Mas isso tudo foi cantado a bola antes e nós terminamos por perder a competência. Mas com relação à questão da negociação coletiva e da reforma trabalhista, é exatamente o seguinte, houve uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma criou um desafio para as representações sindicais. Eu preciso me aperfeiçoar para poder representar a categoria. E preciso de sócio agora. Criou-se, e o próprio judiciário também foi partícipe nisso, uma possibilidade alternativa, que o Supremo agora terminou por retirar, não é? Que era a contribuição assistencial de toda a categoria, prevista em acordo ou negociação coletiva. Olha, mas a negociação coletiva, tudo bem. A única coisa era o seguinte, como é que eu posso obrigar alguém a pagar alguma coisa se ele não participou da relação, do negócio? Eu tinha que arranjar algo de solidariedade, até uma ação abrangente, uma ação civil pública, em face dos integrantes da categoria não associados ao sindicato para cobrar uma contribuição assistencial, que aí poderia ser agora eu estabelecer numa relação entre categoria profissional e categoria econômica uma obrigação para terceiro que não participou da relação, bom, isso fica para nós debatermos em outra espécie, né, de evento. Mas, na realidade, é exatamente isso. É preciso que os sindicatos agora, eles têm um desafio importante. Primeiro, representar a categoria. Segundo, trazer para a afeição associativa, o affect societatis da categoria. De que maneira? Atraindo. Como eu vou atrair? Mel. Não é uma das possibilidades. Mas é preciso que eu atraia e tenha condições de representatividade. Naturalmente, abrir democraticamente para que nós possamos discutir isso. Democraticamente, inclusive, a gestão sindical, a gestão moderna do sindicato.
com uma abrangência muito mais efetiva da categoria. E, com isso, nós vamos ter uma representação mais acirrada, porque mecanismo tem, força tem, não é? Agora, o que é preciso que nós entendamos também a questão do direito de greve, não é? Porque houve uma época de tudo quanto é greve é abusiva, não é verdade. Não é? A categoria profissional é que sabe da greve e o momento que deve exercê-la. Não é? E o que quis a reforma trabalhista? Tirar a intervenção do Estado nessas relações. Porque até então, a autonomia coletiva, a capacidade coletiva e a autonomia coletiva era inibida pela presença do Estado, que resolvia todo. Gente, o Estado estava aí para resolver qualquer situação que pudesse contribuir para as condições de trabalho. Então, tudo vinha mediante lei. Não é? Bastava uma manifestação de categoria e não havia aquele conflito de classes. As únicas categorias que nós tivemos no Brasil que tinham uma competitividade maior eram, e ainda são, metalúrgico e bancário. As demais. E com relação a metalúrgico e bancário, houve todos esses debates que nós conhecemos. Mas nós passamos agora por um processo de desindustrialização no Brasil. Na década de 13, né, desse século, começa o desmonte da indústria no Brasil. Era 48% do PIB, segundo o Diese. Hoje representa 21% do PIB, a indústria no Brasil. Então, houve uma queda de mais de 50%. Nós tivemos agora os efeitos da pandemia, não é? A saída da Ford. E o que isso representa em termos de emprego. Empregos diretos, mais de 5 mil. Empregos indiretos, toda aquela periferia que gira em torno da atividade principal. Então, isso representa mais de 15 mil empregos de uma só empresa. Então, é preciso entender que nós temos um problema de crise econômica nesse meio também. Mas a reforma trabalhista veio com uma coisa, retirar do Estado a atuação do Estado que era exatamente expressiva. Agora, preciso que dê condições para as partes debaterem. De que maneira? Primeiro, eu tenho o poder do exercício do direito de greve. Mas, para isso, a minha reivindicação precisa ter justeza, conveniência e oportunidade. Mas eu tenho o poder do exercício do direito de greve, do exercício do direito constitucional de greve. E estabelecer a convenção coletiva é trazer para a negociação a autonomia da vontade. Porque nós tivemos nesse período também uma quantidade imensa de ações anulatórias de convenções coletivas. E ações anulatórias que muitas vezes a gente discutia, peraí, as partes estabeleceram um negócio, e ações anulatórias também do Ministério Público. Não é? Agora, eu peguei uma ação anulatória em que as partes convenientes, sindicato de empregados e empresa, trouxeram uma cláusula de proibição do direito de greve. Quer dizer, o sindicato celebra um acordo coletivo em que ele, né, ajusta a proibição do exercício do direito de greve durante a vigência da convenção. Né? Aquele que está representando a categoria. Então é preciso entender o seguinte, por que isso? Não vamos falar nem em contrapartida, não interessa nesse caso. Há uma proibição constitucional. Então, a questão é a seguinte, a outorga legislativa para que o negociado prevaleça sobre o legislado não é absoluta. Não é? Aí volto ao digesto, né? Trago aqui a lição do Papiniano, né? Ius publicum
privatorum pactis mutare non potest. Simplesmente. É isso. No direito público, aquilo que for cogente, imperativo, não há pacto privado que possa modificar. Não há convenção que possa modificar o direito público. Então, a limitação da autonomia e da vontade coletiva está no direito público. E a outorga desse limite do negociado sobre o legislado está no direito público, naquilo que é congente, naquilo que é imperativo. Naquilo que é disponível, o que é disponível pode ser pactuado. Agora, é preciso dizer, mas espera aí, o artigo 468 da CLT. Tudo bem, o artigo 468 da CLT é para o direito individual, não é para o direito coletivo. 468 diz respeito à simetria de poder. No direito coletivo, essa assimetria não existe. Em face da força, em face da igualdade, da paridade de força. E aí nós precisamos dizer o seguinte, o problema está no sindicato mesmo, que nós temos que fortalecer o sindicato. De que maneira? Dando a ele representatividade. Ele tem que conseguir, ele tem que sair daquela inércia. O sindicato profissional brasileiro viveu tanto o profissional quanto de empresa também. Eles viveram à margem do movimento, na inércia, aguardando a atuação governamental, a atuação do Estado. Né? E outra coisa, eu presidi sessão de dissídio coletivos no regional, no Tribunal Regional, no Rio de Janeiro, e era um barato, né, na audiência de conciliação, quem ia representando o empregador era o chefe de RH, né? E ele chegava lá cheio de gás, era o the boss. Aí ele dizia assim, não, isso aqui é assim, irmão, está fora da minha autonomia. Né? Eu falei, olha, o que o senhor veio fazer aqui se está fora da sua autonomia, né? Então não dá para a gente conversar, vou marcar outra sessão, né, outra audiência de conciliação para a semana que vem. E o senhor, por favor, pede para mandar alguém que tenha autonomia, para a gente poder conversar, senão não adianta, né? Eu vou perder meu tempo e o senhor o seu. Mas era assim que se tratava a questão coletiva. Manda o RH, não. E se o RH caísse na asneira de aceitar a cláusula? Pronto, era um Deus nos acuda e ele estava despedido na mesma hora, né? Mas, então, é assim que era tratada a questão coletiva, como algo secundário. E a importância do direito coletivo, ele supera o direito individual, que ele retira o conflito do direito individual. Não é? E nós vimos as questões trazidas nos acordos coletivos das mais diversas categorias. E, olha, todas elas, me perdoe se eu falar isso, né? Todas elas eram empresas de economia mista. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, CE, né? Rio de Janeiro, SEDAI, Minas Gerais, CEMISA. Enfim, eram o foco das convenções e ajustes coletivos dos mais malucos que eu já vi na minha vida. Porque criavam uma obrigação, muitas vezes, para gerações futuras. Não que não pudesse, é verdade, mas muitas vezes se tornava impagável. Não é? Aí a vida da relação, enfim, nós tivemos lá anuênios dos mais disparatados com relação à SEDAI no Rio de Janeiro, que provocavam um rombo nas finanças da empresa, que quem pagava era o Estado. Ele que cumpria. Quer dizer, a conta no final saía para nós mesmos, né? Que éramos os contribuintes finais. Não é? E vinha assim, anuênio de 10% para aquele que exercesse tal situação, assim, porque... E assim foi feito. Porque nesses, o chefe de RH tinha autonomia para negociar. Então, é preciso entender o seguinte, há uma mudança de paradigma, é preciso que haja representatividade. E esse limite, a reforma nesse ponto, ela não excedeu.
ela estabeleceu um limite de outorga para que o negociado prevalecesse sobre o legislado, que é exatamente o ius público. E o negociado pelo legislado, isso já vem, não é de agora, não é a reforma trabalhista que criou esse... O que quer dizer negociado versus... Gente, isso já vem de muito tempo. Em 2005, 2006, antes da atuação, houve a eclosão do famoso caso Pesque. O Tribunal Superior do Trabalho, a seção do dissídio coletivo, o Tribunal Superior do Trabalho, validou esse acordo coletivo, em que havia a cláusula de adesão com previsão de quitação geral do contrato de trabalho extinto. Analisando o caso concreto, era a seção competente. Aliás, quem foi o relator era o ministro gaúcho, Gelson de Azevedo. Ele dizia, olha, prevalece aqui nesse caso aquilo que estão acordando em face do parágrafo 2º do 477 da CLT, porque é vantajoso. Vem a seção de dissídios individuais, da qual eu fazia parte, né, e estabelece a orientação jurisprudencial 270. Aí, peraí, ó. Transação tem que ter res dúbia e objeto determinado. A regra do Código Civil. Logo, as parcelas, a quitação está restrita às parcelas. E assim prevaleceu o OJ 270, contrariando a decisão da seção de dissídios coletivos. E isso vai evoluindo. Uma quantidade imensa de reclamações trabalhistas individuais, na qual as partes diziam, olha, eu aderi ao PDV e quero aqui as horas extras do período trabalhado, mais isso, mais aquilo outro. E, naturalmente, olha, vamos lá, a quitação é restrita, vamos instruir e julgar. Se a gente parasse para pensar, naquele PDV, se estabeleceu o seguinte, cada relação, cada adesão, importava numa indenização de acima de R$300 mil. Eram indenizações muito altas. E com pagamento, fora a indenização pela adesão, com o pagamento integral do termo de rescisão do contrato de trabalho. E por aquela indenização, abstrata, é verdade, a quitação era geral do contrato de trabalho extinto. E assim firmou o sindicato. Qual o interesse? Evidentemente que talvez pensassem numa privatização futura e precisavam, não é, enxugar a máquina. E foi isso que aconteceu, né? Então, e nós, olha, a quitação é restrita. Vai para o Supremo Tribunal Federal o acórdão do ministro Barroso, no RE 590, que hoje é o tema 152, é o seguinte, olha, se tiver um acordo na norma a quitação, a extensão da quitação, tem que prevalecer. E nós precisávamos entender o seguinte, a ação anulatória era uma exceção, não uma regra. Quantas ações anulatórias de norma coletiva, ou de cláusula coletiva, nós tivemos? O próprio Tribunal da Quarta Região, não é? Na seção de dissídios coletivos. Metade da pauta era ação anulatória. Isso no Tribunal Superior do Trabalho. E ação anulatórias que muitas vezes eu não tinha que me imiscuir naquela relação, que era muito típica da localidade, e a presença do sindicato profissional estava ali para respaldar a representatividade. E ele atuava em nome da categoria. Não é? E o Ministério Público, muitas vezes, também, vinha com anulação que não tinha que ver. Mas cabia a nós, não é, provocados, né, estabelecer o conteúdo, né, da própria manifestação volitiva. Será que toda ela está viciada? Não é verdade.
E nós não poderíamos superar, com uma tutela, a questão da representatividade sindical, da baixa representatividade e do desvirtuamento. Ah, porque é o sindicato dos alfaiates, dos oficiais alfaiates de roupa branca, não é? Que está aqui, ele não tem uma habilidade muito grande para atuar na representação. Não é? E hoje nós, com 16 mil sindicatos, não dá para conviver, porque há sindicatos, por exemplo, que têm uma representatividade muito reduzida. Precisam se fortalecer e precisam ter absolutamente representatividade. E para eu representar, eu represento não individualmente alguém, eu represento uma categoria. E isso me dará força. E eu tenho que ter recursos para isso, que o Estado me tirou. Era tão fácil receber a contribuição obrigatória, mas me tirou o Estado. E ele também disse, olha, não posso ficar me metendo na relação de vocês. Atuem com maturidade. E é esse desafio que é preciso que o sindicato entenda. Ele está sendo cobrado a atuar na representação e na atuação nas negociações coletivas. Mas essa limitação da outorga legislativa está aqui. O que pode ser feito? E a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. E traz, naturalmente, quais são aquilo que eu posso, aquilo que é direito disponível. Em sendo disponível, eu posso negociar. E vou negociar de acordo com a necessidade do negócio. E negociação pressupõe concessões recíprocas. Porque vai dizer, olha, o risco do negócio é do empregador, claro, não é? A responsabilidade social pela atividade empresarial é do empregador, claro. A função social da empresa, tudo isso há uma responsabilidade. Mas é preciso entender o seguinte, eu preciso manter essa empresa funcionando para me pagar. Logo, eu não sou corresponsável, mas eu tenho que, naturalmente, estar presente nessa negociação, firme, e firmemente atuar. E aí nós temos a possibilidade do que fazer, o que podemos fazer. E daquilo que não podemos fazer. A diferença do que podemos fazer diz, olha, tem prevalência quando, entre outros, quer dizer, ela cria a regra enunciativa. Outras questões de direito disponível podem ser objeto da convenção ou do acordo coletivo. E nos direitos indisponíveis, constitui objeto lícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente supressão. Ela taxa números clausos. E quando, na realidade, há outros também que são indisponíveis, que não podem ser negociados. Vamos dizer, o direito de greve. Então, esse aí, ó, tudo isso aí, né, são quantos incisos? São 30 incisos. Fora outros que nós podemos estabelecer. Aí vem o seguinte, a interpretação das negociações coletivas. Como é que eu interpreto? É exatamente a saída do Estado da intervenção. A mínima intervenção do Estado sobre isso. E diz o parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, pós-reforma. No exame da convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no 104. E balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima. Olha, o Estado não vai intervir, ou intervirá minimamente, mas a interpretação se dá exclusivamente com a conformidade dos elementos essenciais. Esse exclusivamente ficou um pouco fora de centro aí, porque, claro, os elementos
essenciais, né, capacidade, objeto e forma, qualquer negócio jurídico é rompido se não houver a presença deles. Mas há outros também, os acidentais. Erro, dolo, coação, simulação, fraude. Não é? E não pode ser afastado da apreciação pelo Poder Judiciário sob pena de violação do 535, né, do princípio da inafastabilidade. Então, é verdade. Agora, a interpretação mínima quer dizer o seguinte, olha aqui, ó, não pode atuar na vontade. Eu não posso intervir na vontade das partes, se não houver esses fatos, ou seja, elemento essencial e acidental do negócio jurídico. E nós tínhamos um hábito também de homologar parcialmente. Né? Até em dissídio coletivo, a gente redigia a cláusula. Né? Dizer, ó, nós vamos dar isso aqui assim, assim, até isso assim, assim, assim. No final das contas, criava uma... né? É o tal homologo parcialmente. Homologa parcialmente, você está redigindo um acordo, que não é a vontade das partes. Ou homologo ou não homologo. Agora, não homologo por quê? Porque tem defeito. Agora, homologar parcialmente, eu estou fazendo uma nova cláusula. Se as partes concordarem, amém. Não é? Agora, se não concordarem, como é que fica? Então, é preciso nós entendermos o seguinte, a intervenção será mínima. E agora vem os temas mais complexos, tudo bem, mas vamos falar sobre eles. Provocar é ótimo, né? Depois eu saio correndo daqui, a desembargadora Madalena que me perdoa, né? Mas, enfim, é isso aí. Com relação a esse aspecto da questão da história, da própria interpretação, é exatamente o seguinte, perdão, não é aí não, tem que voltar um pouquinho. Pô, isso funciona bem, né, normalmente. Isso. No exame da convenção coletiva, de acordo com, ou do acordo coletivo de trabalho, a interpretação observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º, que é aquele do elemento essencial, mas também do acidental, mas a intervenção mínima. A outra questão é essa que, naturalmente, foi objeto de uma decisão do ministro Teori Zavascki, quando julgou o caso da usina Olhos d'Água, o acordo coletivo que previa a redução de direitos em horas in itinere. Ele dizia, olha, aqui há uma demonstração, foi antes da reforma, na verdade, há uma demonstração aqui de contrapartida, né? Nas cláusulas outras e tal. Então, por essa razão, ele entendia que, naquele caso, era de se validar a norma coletiva ajustada entre os convenientes. Mas, o que disse a reforma agora? A inexistência de expressa indicação de contrapartida recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício no negócio jurídico. Isso, naturalmente, foi objeto de manifestação no tema 1046. A simples, porque nós sempre falamos na negociação coletiva na teoria do conglobamento. E a teoria do conglobamento é preciso entender como um todo. Então, para eu dizer que não há contrapartida, eu tenho que ler o todo. E não atribuir ônus a um dos convenientes para me dizer onde está a contrapartida. Olha, onde está a contrapartida aqui? Está no todo, é preciso saber. Porque é tal história, e a própria decisão do ministro Gilmar, agora no tema 1046, não significa dizer que, ó, isso daqui esquece contrapartida. O negociado
prevalecerá sobre o legislador. Não é possível que haja uma convenção coletiva leonina, só com ônus para uma das partes. Não é possível. Viola 500 mil princípios, até uma onerosidade excessiva. Então é preciso que contrapartida haja. E isso haverá dentro. Eu não sei como é que eu estou de hora aí, mas. Bom, mas vamos lá, senão o cara vai ficar falando aí até amanhã de manhã. Né? Mas, então é isso aí. Onerosidade, enfim, cláusula leonina, não pode, uma convenção leonina não pode prevalecer. Logo, contrapartida tem que haver. O que é dispensado de a indicação expressiva da contrapartida. Olha aqui, eu estou retirando a hora in itinere, mas, em compensação, estou dando isso. Não é? Então, é isso que está dispensado, né? De eu explicitar qual a compensação, qual a vantagem em troca. Mas, na realidade, há algum caráter protetivo. Se eu pactuar uma cláusula de redução de salário, eu tenho que garantir emprego. Né? Como diz o parágrafo 3º. Né? Durante a vigência do contrato, eu não posso dispensar ninguém, porque eu estou reduzindo o salário para quê? Para manter a atividade. Né? Então, há uma proteção. Né? Então, essa proteção precisa ser entendida, analisada junto com o conteúdo da norma. Não é por simplesmente reduzir salário para garantir não é o fluxo da própria empresa. Há uma responsabilidade social nisso. Não é? E uma das coisas que eu adorei foi exatamente o parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como desconsorte necessário da ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusula desse instrumento, que eles, naturalmente, consagraram, que eles estabeleceram. Chamar a responsabilidade. Olha, você assinou isso aqui. Estão querendo anular por vício. Estão querendo anular enfim, por uma série de fatores. Então, vocês têm que participar da relação jurídica. E tem que justificar por que fizeram isso. Porque era muito simples. Olha, eu faço, eu celebro o acordo da convenção coletiva, ponho as cláusulas lá que vierem e que se dane, né? Não tenho mais nenhuma responsabilidade com isso. Não é verdade. O entrave que traz para a própria sociedade, o próprio judiciário, essas ações anulatórias, tem uma consequência desastrosa e grave. Então, é preciso que haja responsabilidade na atuação, responsabilidade na representação. E a questão da jurisprudência do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior do Trabalho, que vinha se manifestando com relação ao tema 1046, que foi para o Supremo, tanto que em outubro do ano passado, a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho suspendeu todos os processos que tratavam da negociação coletiva que restringisse direitos. Então, suspendeu tudo no âmbito nacional. Eu participei dessa sessão, inclusive pela suspensão, porque não adiantava ficar julgando diante da tese que pudesse ser vinda, né? Ou daí advir, porque seria julgar e rejulgar, coisas que traz, não valia a pena, era preferível esperar e provocar para que se julgasse logo, né? E terminou no dia 2 de junho desse ano, a fixação da tese do tema 1046 da repercussão geral, dizendo
o seguinte: são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados direitos absolutamente indisponíveis. Ele traz aqui o 611A, o 611B, o parágrafo 3º do artigo 8º e o 2º. Tudo numa tese. E eu li o interior do acórdão, repete exatamente todas aquelas questões, inclusive o tema 152, que foi da relatoria do ministro Barroso, e outros, da relatoria do ministro Teori, e até os votos vencidos. O ministro da Rosa foi uma das que ficaram vencidas com relação aos temas, não é mesmo? Mas criou-se exatamente o seguinte: olha, e nós temos o seguinte, nós temos uma lei, legem habemus, e a lei veio da autoridade competente, Congresso Nacional, não é mesmo? Então, quer queira, quer não, é um instrumento normativo de plena vigência. Claro que tem inconstitucionalidades e algumas estão sendo declaradas, né? O próprio Supremo está declarando a inconstitucionalidade, por exemplo, questão dos honorários advocatícios na gratuidade de justiça, não é? E a questão do 791, parágrafo 4º, a alteração dele, não é? Enfim, tudo isso representa exatamente o seguinte: existe uma norma legal em vigência que nós temos que cumprir, cabe a nós, né, operadores de direito e a própria sociedade, cumprir a regra legal até que outra venha em substituição. E por isso, entender exatamente o seguinte: prevalência do negociado sobre o legislado não é eu rasgar o texto da lei para privilegiar a autonomia da vontade. Não é isso. É eu utilizar a autonomia coletiva da vontade para definir sobre direitos disponíveis, dentro dos limites de patamares estabelecidos pela Constituição. Se eu posso flexibilizar salário, duração do trabalho, que são os pontos cruciais, porque a própria Constituição assim me garante, por que eu não posso flexibilizar alguns direitos disponíveis? Tem alguns aí que eu não poria. Por exemplo, dizer, olha, higiene e medicina do trabalho, ela não faz parte da proibição, o caso parágrafo único do artigo 611. Menos, né? Higiene e medicina do trabalho hoje tem uma característica diferente do que era no passado. Né? Agora, por exemplo, o Supremo, a questão da história do trabalho da gestante em atividade insalubre, né, que terminou por entender inconstitucional. Eu confesso, eu tinha uma dúvida incrível sobre isso. Eu ficava no cada caso é um caso. Né? Isso é a melhor coisa do mundo, né? Por exemplo, cada caso é um caso. Né? Então não me comprometo, mais ou menos assim. Mas não é isso. É que havia algumas atividades, por exemplo, médica anestesista gestante. Não é? Era preciso entender o seguinte: a anestesista só vai trabalhar dentro do centro cirúrgico, né? Onde ela vai aplicar anestesia, ou no hospital. Não é? Dizer o seguinte: olha, eu não posso proibir uma atividade que muitas vezes a própria não há o risco acentuado, e é naturalmente uma atividade exercida numa área insalubre. Mas não tenho eu conhecimento, não é, científico capaz de poder dizer com mas a doutrina médica pode dizer se a anestesista pode ou não trabalhar. Se ela não puder trabalhar, imagina. E nós estamos falando de anestesistas, muitas vezes, que não são empregadas, né? Mas diante de uma relação de trabalho. Então, mas isso o Supremo já decidiu, está ótimo, melhor assim. Mas, na realidade, é exatamente o seguinte: é preciso entender que essas questões que
possam ser exageradas, estão sendo, de fato, corrigidas, não é? Agora, está havendo uma questão de uma retenção, ou, vamos dizer assim, uma retração da nossa competência judicial, o que me incomoda muito, e nós temos que lutar por ela, sempre. E demonstrar que nós somos o ramo do Poder Judiciário capaz de solucionar esse tipo de conflito. Com um fim social específico e com o viés de encontrar algo chamado paz social. Nenhum outro ramo do Poder Judiciário tem capacidade que nós temos para resolver as questões oriundas da relação de trabalho. Relação de trabalho lato sensu, e não estrito sensu. Mas, para isso, nós precisamos também amadurecer a nossa visão sobre o que é uma atividade, uma relação de trabalho lato sensu. E não ficar olhando restritamente naquela relação estrito sensu, com as regras que nós temos para estrito sensu. Não que a regra do estrito sensu possa ser modificada, não é? Mas entender a lato sensu como lato sensu e estrito sensu como estrito sensu. Então, essas questões me trazem, a atuação do Supremo tem dado esse sinal há muitos anos sobre isso. Mas, com relação ao tema 1046 da repercussão geral, é exatamente isso, validando a regra legal existente. Dizendo, olha, é preciso entender o artigo 611-A e o artigo 611-B da CLT, e o que pode prevalecer. Nós tivemos um outro caso, que foi um conflito Baneb e Bradesco, né? O Bradesco comprou o Banco do Estado da Bahia. O Banco do Estado da Bahia tinha o seguinte: participação nos lucros e resultados de 20% para cada empregado ao ano. Só que o Baneb nunca pagou, porque não tinha lucro. De repente o Bradesco compra, aí os caras falam, opa, 20% aí, cada um. Questão do rebus sic stantibus, né? Há uma teoria aí da imprevisão. Olha, eu comprei um negócio aqui, não posso responder nesse negócio com o meu negócio e dentro das minhas regras e dentro da minha saúde financeira. Eu posso responder sim, eu te pago os 20% com aquilo que era do banco anterior. Agora, fundido, não pode prevalecer essa cláusula contratual. Enfim, decidiu-se. Mas e os temas que são mais comuns no TST quanto aos acordos coletivos que prevêem a exclusão do direito trabalhista, nós temos a quitação geral, não é a questão do caso BESC, né? Que, por último, essa decisão de 1º de julho de 2022, trazendo a adesão do plano de dispensa, porque depois começaram a suceder diversas pretensões. Uma delas dizendo assim, olha aí, peraí, a partir de 2014, quando o Supremo se meteu na história, tá bom, a quitação é geral, mas antes, eu entrei com a ação trabalhista antes de 2014. Como não foi julgada, né, vigia a interpretação daquela época, sim. É uma das questões que agora a solução dizendo, independentemente da época da legislação, a questão é a mesma, a tese é a mesma, né? Enfim, não há possibilidade de prevalecer a quitação geral, não prevalecer a quitação geral, porque ajuizou a ação anteriormente. Esse acórdão é do ministro Douglas. A outra questão da prevalência da norma é uma dos Correios, foi lá de Pernambuco, né? Celebraram um acordo coletivo em que, não sei se Pernambuco ou Paraíba, celebraram um acordo coletivo estabelecendo uma gratificação única num valor.
uma gratificação especial única para cada trabalhador. Muito bem, então eles vieram um questionamento dizendo o seguinte, peraí, não pode ser do valor igual. Isso ofende o princípio da isonomia. Não é? Eu sou chefe, então eu tenho que ganhar mais do que, né, a gratificação. Então, se essa cláusula poderia ser alterada individualmente. E o acórdão é da lavra da ministra. Eu trouxe em homenagem, né, ao Estado, né, um acórdão da lavra da ministra Maria Helena Malma, de julho de 2022, da segunda turma. Assim vai se firmando a jurisprudência do tribunal, no sentido de dizer o seguinte, olha, é isso que nós temos. É preciso que nós amadureçamos para entender e sinalizar para a sociedade que a norma legal está aí vigente. E cabe aos sindicatos o desafio de representar a categoria. E é esse o conteúdo que nós devemos trazer para essas relações de trabalho. Agora. A outra é que nem tudo é, como se diz, admitir a validade da norma coletiva. Há exceções também. E essa é um acordo coletivo de trabalho em que alterava o estatuto do plano de carreira dos professores e convencionaram admitir a dispensa do professor quando completasse 70 anos. Tipo uma expulsão compulsória, não é? É isso aí. E essa cláusula foi questionada no Tribunal Superior do Trabalho. O acórdão da lavra do ministro Zé Roberto Freire de Pimenta, também agora recente, que invalidou a cláusula, não é? Manteve a invalidação da cláusula por discriminatória. Então, aquilo que é discriminatório não pode ser admitido dentro da outorga legislativa de prevalência do negociado sobre o legislado. Há limites, e esses limites estão bem claros na própria legislação. A outra questão, a validade da quitação por empregados pela adesão de estrutura salarial unificada, que é uma variação, não é, a ESUD 2008 da Caixa. A Caixa é pródiga não é, em normas coletivas, não é, tem mais de 1.500. Estou olhando aqui para o nosso desembargador Silvestrinho para não diga que eu esteja mentindo, mas era uma quantidade de normas ali, internas, regulamentos internos, que precisava criar uma regra de interpretação e tinha que estudar bastante para poder entender. Não é? E isso gerava uma série de questões. E essa estrutura salarial, olha, para eu aderir a uma, eu tenho que renunciar a outra. Então, a renúncia, como tem a característica da imutabilidade por força do 468, quando em prejuízo, logo, não poderia ser validado. Não é verdade. Aquilo que é direito individual tem a tríplice vertente do princípio protetivo. No direito coletivo não existe. Na medida em que há a paridade de armas, há a simetria do poder. E agora as decisões do Supremo na nossa área, né? O recurso 999435, tema 638, a intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical, ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Essa foi em decorrência do caso da Embraer, de uma dispensa em massa. Né? E, na realidade, é exatamente o seguinte. Bom, é possível a dispensa em massa? Qual a responsabilidade com relação a isso? E qual a razão da presença do sindicato? É a força do poder, a força sindical é ótimo, mas a força do sindicato, o empoderamento do sindicato para exatamente negociar.
A questão da DPF 323, ultratividade da norma coletiva. E essa, bom, é a súmula 277, né, ela tem uma história. Em 2012 ela foi alterada. Né? Se a gente pegar lá, vai ver assim, ó, súmula 277 aprovada na sessão, assim, né, por maioria vencido o ministro. Né, teve um que ficou vencido. A questão da ultratividade era inoportuna. Eu tinha uma tese na 277 que dizia o seguinte: a norma coletiva vige pelo tempo estipulado, no máximo 2 anos. Aí eu altero, assumo para dizer, ela é ultrativa. É claro que né, não ia dar bom resultado. Né? E assim foi. A questão da ultratividade, porque a convenção coletiva, é preciso entender o seguinte: claro que ela não pode ser eterna, ela tem prazo de validade. A questão é o hiato. No hiato, o que prevalece? Aquilo que foi consagrado, ou, naturalmente, porque se esperar até que nova convenção, tem que ter nova convenção. O que dá em Chico, dá em Francisco, né? Diz o ditado popular. Então, aquelas regras que restringem direitos também caducam quando encerrar o prazo de dissídio coletivo. Então, para ambas as partes, há o interesse na negociação. E essa negociação tem que ser provocada. A negociação coletiva é o ponto mais importante do direito do trabalho, que precisa ter essa construtividade. O outro tema é a questão do 935 da repercussão geral do Supremo, a questão da imposição de contribuição assistencial, que o Supremo terminou por decidir isso. Inconstitucionalidade da imposição de contribuição assistencial. Exatamente por isso. É que essa imposição era feita em acordo de convenção coletiva entre categoria profissional, categoria econômica ou empresa, para cobrar daqueles que não eram filiados ao sindicato. Mesmo, mas nós estamos garantindo a ele o direito de se opor. Espera aí, mas nós não estamos falando da oposição, estamos falando da imposição. Posso impor? Sem que ele tenha participado? Agora, vai ser possível eu entrar com uma ação individual em face de cada um dos integrantes da categoria para discutir o benefício que ele recebeu pela minha intervenção e cobrar uma participação? Ou é melhor trazê-lo para ser associado? É a mesma coisa, não é? Nas associações de advogados, de magistrados. Não é? Quando a associação do magistrado intervém em face da categoria que representa e consegue um reajuste fantástico para o juiz, esse reajuste é entregue aos associados e não associados. E os não associados não contribuíram. Nem para contratar o advogado. Não é mesmo? E aí? O que isso representa? Posso eu chegar no pescoço de cada um e falar: você tem que pagar aí porque você recebeu, né, compadre? Não é bem assim. Representação é representatividade mesmo. E a construção também do sindicato se faz com solidariedade, lealdade, boa-fé, ética, compromisso da categoria, que eu preciso. Né? Em outros países que não o Brasil, né, a adesão sindical é quase integral. Por que no nosso caso não? Será que é pelo número de sindicatos que nós temos de empregados?
no Brasil, 11 mil e poucos sindicato profissional, sendo que a maioria está no centro urbano e concentrados na região sudeste, sul, nordeste, sendo que a região sudeste tem 28%, região sul 20%, região nordeste, enfim. E na área rural, 12%. E o número de associados de sindicatos são 10 milhões de trabalhadores, no universo de 107 milhões. Então, 10% dos trabalhadores são filiados ao sindicato. Alguma coisa está errada aí. E essa coisa errada é a falta de representatividade. E é preciso mudar esse paradigma, acima de tudo. E mudando esse paradigma, as relações de trabalho terão outra história. É preciso dizer exatamente o seguinte: será que tudo isso há uma nocividade da reforma trabalhista para a desconstrução do direito do trabalho? Os acertos precisam ter, naturalmente, um tratamento diferente. Mas é preciso dizer o seguinte: nós estamos diante de uma crise de emprego e não podemos atribuir a culpa à vetusta CLT septuagenária que não atinge. Não é verdade. Isso passa por uma coisa chamada política pública séria de geração de emprego. Nós temos uma extensão territorial fantástica, sem intempéries. As nossas intempéries máximas são as enchentes que assolam uma vez por ano. Não temos vulcões, furacões, não é? E uma extensão territorial com um sucateamento. Rodovia de malha ferroviária, não é? Malha fluvial, marítima, habitação popular, construção de estradas. Tudo isso são projetos de geração de emprego inigualáveis, que se o gestor público seriamente cultivar essa nossa história, nós teremos uma geração de emprego e uma divisão, partilhamento de riqueza muito maior que duas Europas. Então nós esperamos exatamente o seguinte: vamos construir, de fato, um mundo melhor, lutar para isso. E para isso a nossa participação é indispensável. Nós somos os atores diferenciados dessa relação social tão diferente no mundo, tão diferente no Brasil, e naturalmente precisamos propugnar por isso. E cabe a nós, e hoje nós temos uma mudança muito grande desse paradigma, que é a interpretação da norma jurídica por força da cultura de precedentes. Não é? Nós rompemos com o clássico direito da civil law, não é? O direito posto, não é? Para trazer a jurisprudência como fonte do direito. E sendo fonte do direito, ela traz a segurança jurídica. Então, por isso, nós precisamos, acima de tudo, uniformizar para ter a autoridade a nossa jurisprudência. E a uniformização, ela passa pelos próprios tribunais, em primeiro lugar. Porque isso traz, acima de tudo, algo chamado segurança. Eu sei como pensa o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Ele só pensa daquela maneira, porque ele uniformizou a sua jurisprudência. E isso, naturalmente, dá para a sociedade o modo dela agir. E retira do Poder Judiciário algo chamado loteria. Eu entro com uma ação, vou ter êxito ou não vou ter êxito. Se cair em tal setor, eu ganho. Se cair naquele outro setor, eu perco. E isso, para o Poder Judiciário, é algo que
Não é? Isso vale para tudo, para nós também no Tribunal Superior. Nós precisamos ter a coerência de estabelecer aquilo que é naturalmente o nosso pensamento médio. Não é absoluto, nada na vida é absoluto, mas o nosso pensamento médio nos dá força para que a vinculação venha da autoridade do órgão de que emana a interpretação da lei e não da lei. Senhores, agradeço muito, peço desculpas por ter falado esse tempo todo cansando vocês, mas para mim de fato é uma honra agradabilíssima estar aqui no Tribunal da 4ª Região, dizendo que, naturalmente, eu sou um juiz do século passado, que insiste em ser juiz nesse século, mas dizer exatamente muito feliz de ter abraçado essa carreira, de ter continuado nela e de me realizar. E dizer exatamente o seguinte: toda vez que eu venho aqui no Rio Grande do Sul, me dá aquela saudade e a vontade de estar aqui e de ser tão calorosamente recebido como fui por todos. Muito obrigado. Luísio, muito obrigada pela sua exposição. Vamos agora para casa pensando sobre tudo que ouvimos, né? E antes de passar a palavra para a plateia, depois de lhe ouvir, eu queria fazer um comentário, que até quando fiz esse comentário há umas 2 semanas atrás, há 2 exatos meses, eu estava em Buenos Aires numa jornada de Direito e Trabalho e encontrei lá a ministra Rosina Rossi, que é da Sala do Social do Uruguai e diretora da Escola Judicial deles. E ela me fez uma declaração que me deixou impressionada. Ela disse que ela nunca julgou uma ação de direito coletivo e nem nenhum colega dela, que tudo se resolve entre os sindicatos, que não chega na Justiça do Trabalho. Ela até brincou, acho que eles não confiam na gente. Eu disse, meu Deus, nós, toda semana, ação civil pública, ação de substituição processual, não sei quantas por semana, o colega Gilberto, que é da 3ª turma, como eu, deve... E todos que estão aqui estão acostumados com isso. E eu disse, meu Deus, tudo bem, o Uruguai é um país pequeno, não dá para... E parece que eles têm um certo amadurecimento nas relações, mas ainda assim foi algo que me deixou impressionada. Eu digo, olha, eles estão num patamar evolutivo melhor que o nosso. Embora, como o senhor disse, o direito de greve lá é exercido com, digamos, com ênfase, sem maiores questionamentos, tanto que não se fala lá na famosa reintegração de posse, né, quando se ocupa o estabelecimento industrial. A palavra está franqueada, não sei se alguém tem algo ainda a perguntar, porque o ministro... O que eu tinha trazido de pergunta pré-elaborada foi respondido. Então, o presidente quer falar, alguns colegas, a palavra está franqueada. Basta levantar a mão que o microfone vai. Silêncio. Lá atrás, vou ter. Ministro, primeiramente, me uno aos agradecimentos e à gentileza do seu comparecimento aqui. E gostaria de lhe fazer uma pergunta retomando o tema 1046 do Supremo. Nós acompanhamos esse julgamento agora em junho de 2022, reconheceu a constitucionalidade de acordos, convenções coletivas que relativizem ou excluam certos direitos trabalhistas trazidos nessas normas coletivas, desde que haja preservação de direitos trabalhistas indisponíveis. Nossa grande dúvida aqui na 4ª Região, acho que em todos os regionais, é a definição da onde nós retiramos o conteúdo desses direitos constitucionais indisponíveis, porque temos várias possibilidades interpretativas. Artigo 611b, nas suas excludentes, a Constituição formal, a Constituição material, o mínimo existencial dos trabalhadores.
Não sabemos se há possibilidade de incluir também disposições previstas em normas internacionais, acordos, convenções internacionais, e isso nos causa uma grande insegurança. Há uma insegurança do segundo grau, inclusive na admissibilidade de recursos de revista. Esses processos estavam todos sobrestados e tivemos recentemente uma nota técnica aqui na 4ª Região orientando para que haja a subida desses recursos, eles deixem de ficar sobrestados. O segundo grau também tem uma insegurança no julgamento dos dissídios coletivos, nas mediações de dissídios coletivos, e o primeiro grau precisa fazer avaliação de constitucionalidade, de possibilidade de aplicação dessas normas coletivas, e sempre com a possibilidade de receber reclamações constitucionais pelo não cumprimento do tema 1046. Então, se Vossa Excelência puder nos dar algum esclarecimento sobre como o TST pode se comportar, identificar isso, vai nos auxiliar muito, porque acredito que o Supremo não vai ter maiores esclarecimentos sobre isso, mesmo em embargo de declaração e publicação do acordo do tema 1046. É isso, ministro. Obrigado. Perfeito. Como o TST vai se posicionar, isso eu não me atrevo a dizer, não. Sério, hein? Palavra de honra, porque... claro, eu sou um 27 avos ali, né? E até agora não... Agora, o que é preciso dizer é exatamente o seguinte, não podemos dizer, olha, o que é indisponível? O que é indisponível? O comando está no 611B. Agora, se nós entrarmos para o abstrato, tudo é indisponível. Não é? Então, eu não posso criar e dizer assim, ó, quando ele disse é indisponível, ou tratar abstratamente. A OIT, em 1998, eu trouxe até aqui a declaração sobre a questão da negociação coletiva. Não é? Sobre a importância da negociação coletiva, da autoridade da negociação coletiva e da manutenção da negociação coletiva. A questão é exatamente o seguinte, o que está tratando ali o tema 1046? Restrição de direitos estabelecido pela vontade da vontade coletiva, da autonomia da vontade coletiva. Então, eu posso dispor daquilo que eu posso dispor, daquilo que é disponível. E a lei estabelece o que é disponível, no artigo 611-A. Claro que ela diz, dentre outros, há outros direitos disponíveis, mas quando ela trata dos indisponíveis, ela dá um excludente lá, não é? No caput do 611B, não é mesmo? Então, aquilo é indisponível. Agora, dizer, é indisponível, os patamares mínimos, claro que os patamares mínimos civilizatórios são indisponíveis, mas eles estão consagrados na Constituição também. Então, o que é absoluto, o que é indisponível, abstratamente eu não posso dizer. Posso dizer o que é indisponível diante da norma legal existente. Não é? As normas da Convenção da OIT. O Brasil teve na lista suja aí, né? Da OIT, com relação a denúncias sobre práticas não é, de desconstrução e tal. Enfim, é preciso entender isso imparcialmente, com imparcialidade. E entender a indisponibilidade de um direito, vamos abstrair, voltamos a falar no âmbito do direito coletivo, não se confunde com o direito individual. A interpretação é outra. No âmbito do direito coletivo, vamos equiparar diante da simetria de forças no direito civil, por exemplo, nos contratos, né? Nas cessões de direitos. Aquilo que é disponível eu posso. Né? O que é indisponível eu não posso contratar. Em matéria de bens, família, não é? Sucessões. Não é? Eu não posso fazer um testamento deixando todos os meus bens, que são poucos, é verdade, para uma determinada pessoa. Por quê? Eu tenho uma parte indisponível aí. Então, aquilo é indisponível. Agora, o indisponível não tem esse caráter de abstração. Ele é concreto. E na concretude está no 611B.
poderá haver outro. Por exemplo, direito de greve, como eu disse. Fica proibido o exercício de direito de greve. Isso é indisponível. Não é? Agora, no abstrato, isso não dá para a gente precisar com relação a isso. Não é? Princípios. Não posso dispor sobre princípios. Tá, não posso. Mas aquilo que eu posso dispor está no 611-A. Eu acho que eu vou pedir que quem tiver mais pergunta que encaminhe depois, porque pelo adiantado da hora eu vou devolver a palavra para o cerimonial. Tá? Mas pode encaminhar, que nós vamos encaminhar para o ministro. Ele aceitar respondê-lo. Tudo bem. Agora convidamos o presidente do TRT da 4ª Região, desembargador Francisco Roçal de Araújo, para subir ao palco e entregar o presente ao ministro Aloísio. Senhoras e senhores, informamos que a partir de hoje, a Escola Judicial oportunizará a participação de público externo, especialmente advogados e advogadas, em eventos com temas de interesse. Novamente, agradecendo a presença de todos, em especial às advogadas e aos advogados, em nome do TST, do TRT4 e da EJUD, encerramos esta atividade e desejamos um excelente final de tarde a todos. Obrigado.